sejam muito bem-vindos ao programa Momento Jurídico. O assunto hoje é o papel do judiciário trabalhista no direito do trabalho contemporâneo. É o tema da tradicional reunião almoço promovida pelo IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar com alguns dos participantes para entender melhor o que está sendo debatido aqui. E agora a gente conversa com a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral. Hoje em pauta os desafios da justiça trabalhista. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Bom, é sempre uma satisfação participar do Momento Jurídico. Hoje nós tivemos uma reunião almoço que o palestrante foi o doutor Ricardo Hofmeister Martins Costa, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 4ª Região. E o mais interessante de tudo, já que eu tenho um certo tempinho, é que o nosso instituto fez 98 anos o dia 26 de outubro. E o avô do doutor Ricardo foi um dos sócios fundadores, doutor José Luiz Martins Costa. E ele também, além de ser um dos sócios fundadores, ele também foi presidente do IARGS. Eu dei uma olhada, ele foi presidente de 1936 a 1939. Imagine, tantos anos depois, o neto está aqui fazendo palestra pelo Instituto dos Advogados. Também estavam presentes vários representantes da família Martins Costa, o que nos deixa muito felizes, muito alegres. E também, digamos, o mundo jurídico, o desembargador Ícaro, representando o Tribunal de Justiça, o nosso desembargador Engler, o desembargador Darós, a doutora Neuza da OAB, toda a diretoria da OAB presente, os nossos associados, os nossos diretores também. Isso aí é uma alegria muito grande, porque o objetivo desses almoços é realizar uma integração. Então, além da gente poder abraçar os amigos, a gente desenvolve temas importantes. Hoje o pronunciamento do Dr. Ricardo foi muito importante, mostrando como a Justiça do Trabalho ela está mudando, ela está evoluindo e ela está querendo também resolver os conflitos, não só através do judiciário, mas que as pessoas consigam, através da mediação, da conciliação, resolver conflitos e assim desafogar um pouco o Poder Judiciário. Mas o nosso instituto, este é uma reunião almoço. Nós vamos ter o jantar dos 97 anos, que vai ser o dia 27 de novembro no Hotel Plaza, São Rafael. E além disso, nós temos também, até vou até olhar aqui, nós temos terminando um curso de introdução à psicologia jurídica, está no fim, muito interessante. Nós temos o grupo de estudos de direito de família que vai se reunir e vai falar sobre a inteligência artificial e o exercício da advocacia, vai ser o dia 5. Depois nós vamos ter uma coisa muito importante, que é o Seminário Internacional de Direito, Bioética e Literatura, o dia 6, 7 e 8 no Rio de Janeiro. Muito também que o Dr. Jorge está organizando. Depois, isso é interessante, quando houve a enchente, nós começamos a escrever, eu até escrevi, mas não um artigo jurídico, eu mais escrevi no nosso site dando notícia, porque a minha casa foi alagada e eu fui para a praia e as pessoas queriam saber como é que eu estava. Porque eu tenho muitos amigos, não só aqui, mas de outros estados. Houve mesmo a enchente, é verdade que é no Rio Grande do Sul, então eu escrevi contando. Bom, aí começaram a surgir artigos, alguns abordando temas jurídicos, sobre o problema de seguro, sobre o problema de indenização, sobre os problemas trabalhistas. E a nossa jornalista Terezinha teve a ideia de fazer no site, colocar uma parte, artigos sobre as enchentes. E agora nós temos 51 artigos e 50 autores. E vamos publicar um livro que vai ser lançado dia 17 de novembro, às 14 horas, na Feira do Livro. Então vai ser uma coisa muito interessante, porque todos aqueles autores com os temas mais variados possíveis sobre a enchente. Acho que vai ser um documentário ímpar, que nós, os autores vão naturalmente autografar,
vai ser comercializado e eu também vou mandar para os órgãos públicos e privados, eu vou mandar para outros estados, para a ordem, para outros institutos e vai ser um repositório, não só um repositório jurídico, mas também um documentário sobre o que aconteceu mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou muito contente com isso. E já estamos então com 98 horas, rumo ao 100. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista, parabéns aí o lançamento do livro previsto, então grande novidade, focado na questão das enchentes e a parte do direito, né? Infelizmente, enchente que marcou o nosso ano de 2024. Que seja bonita a festa de 98 anos e até a próxima, doutora. Até a próxima, espero contar com a presença do Momento Jurídico nos nossos 98 anos. Com certeza, obrigada. Agora a gente conversa com o palestrante dessa reunião almoço, que é o desembargador Ricardo Hofmeister Martins Costa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ele que falou um pouco sobre os desafios da Justiça do Trabalho contemporânea. Quais são os principais deles, doutor? Bem-vindo. Olá, tudo bem? É uma satisfação muito grande participar desse momento jurídico, né? E principalmente num local aqui, do que é o IARGS, que a minha família Martins Costa, desde a sua origem da fundação, está presente, né, do Instituto. E nesse ano de comemoração dos seus 98 anos. Então, para mim foi uma honra muito grande e também revendo aqui amigos, professores, né, alunos. Então, mas o que eu procurei trazer aqui, de alguma forma, é uma reflexão do enfrentamento, primeiro, das crises do Poder Judiciário que nós estamos vivendo, né? São duas crises fortes que envolvem principalmente a Justiça do Trabalho. Primeiro, uma crise de responsabilidade do Poder Judiciário, que ela eclode desde a Constituição de 88, em que todos os direitos foram constitucionalizados de alguma forma. E com isso há uma judicialização excessiva. Então isso cria ao judiciário uma necessidade de qualquer demanda que envolva o mais comezinho de direito acaba indo para o judiciário por força dessa nossa Constituição aí ambiciosa que tentou buscar trazer para dentro todo aquele o tempo em que não tivemos democracia de alguma forma, né? E a segunda momento procurei refletir sobre a atuação do Tribunal do Trabalho nas formas de solução de conflitos, que é a mediação, conciliação e arbitragem, principalmente em conflito coletivo, em que a autonomia privada coletiva está por trás da necessidade de negociar, uma nova atuação do Tribunal. E, por fim, trazer o que nós temos feito aqui no Tribunal, que é fundamental para a compreensão do que é um Tribunal, a necessidade do Tribunal ter precedentes qualificados que definam, que digam para a sociedade o que o Tribunal pensa por certa questão jurídica. Então, dentro desse panorama que foi a minha reflexão aqui. Uma reflexão muito bem feita, um belo resumo, inclusive, das principais frentes de trabalho e preocupações hoje em dia na Justiça do Trabalho. Com a sua experiência, quais são as principais recomendações do que você acredita que precisa ser melhorado para que a Justiça do Trabalho seja ainda mais célere, eficiente e justa, né? É complexa a pergunta, porque ela envolve, né, uma mudança de compreensão da necessidade de nós termos outras formas de tutelar, de proteger o trabalhador mais fraco em formas de relação de trabalho, que não aquelas que foram concebidas no sistema da CLT, que foi forjada num sistema, né, de produção que não existe mais. Nós temos formas de trabalho de plataforma, nós temos formas de trabalho digital, que o modelo, vamos dizer, daquelas regras de proteção, elas não estão. E isso tem um exército de trabalhadores que estão desassistidos. O que está faltando é um debate mais profundo da sociedade organizada, sindicatos, né, empresários, trabalhadores, com o parlamento, para atender a necessidade de criar uma legislação que atenda essas novas formas.
Então esse é um descompasso que nós sentimos forte do próprio judiciário, nós como juízes verificando, não, mas isso aqui não é o modelo aquele, mas ao mesmo tempo há necessidade de um debate, um debate social, político muito mais amplo para atender e a Justiça do Trabalho poder exercer seu papel enquanto justiça social. Então, materialmente falando, esse é um dilema que nós estamos vivendo, presenciamos e sentimos que há necessidade, sim, de uma nova preocupação com essas novas formas de trabalho. Aí a avaliação do palestrante de hoje, então. Parabéns pela fala e muito obrigada pela entrevista aqui. Muito obrigado por participar. É a primeira vez que eu participo do Momento Jurídico. Sei da importância desse trabalho de vocês, que estão convidados para participar de eventos lá no tribunal, quem sabe, né? Então tá. Vai ser um prazer. Obrigado. Obrigada. Quem também marca presença nessa reunião almoço do IARGS é o Dr. Rafael Martins Costa, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Qual a importância desse debate, da palestra de hoje, focando na justiça trabalhista? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Eu acho que foi muito interessante as questões trazidas pelo doutor Ricardo, trazendo essa realidade dos seus trabalhos, as dificuldades, né, enfim, as perspectivas de futuros e as crises, né, como ele falou, sofridas hoje pela justiça do trabalho, pela justiça de uma forma geral. Algumas nós consideramos que realmente nós também vivenciamos, são similares às nossas, mas tem muitas que são próprias da justiça do trabalho, e me chamou muita atenção, por exemplo, a questão da conciliação, a importância que tinham os juízes classistas nessa aproximação com as partes e nessa possibilidade de facilitar essa conciliação, que é algo que a gente tem que pensar realmente, né? Essas formas de como melhorar e que tipo de pessoas tem que estar lá para fazer essa aproximação, melhorando a parte da conciliatória. E as novas formas de trabalho, porque a justiça precisa acompanhar também. Exatamente, a justiça precisa acompanhar, né? Enfim, as novas formas de trabalho, as novas relações, a liberdade que as pessoas querem ter para estabelecer as suas relações, mas ao mesmo tempo também evitar abusos, né, que sejam cometidos. Achei bem interessante também essa parte. Obrigada por compartilhar a tua visão aí sobre a palestra, então, e até a próxima. Até a próxima, obrigado. E agora a gente conversa com a presidente da Satergs, doutora Márcia Somense. Satergs, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul e está para completar 35 anos com festa agora em novembro. Bem-vinda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a doutora Sulamita Santos Cabral por esse encontro maravilhoso que nos trouxe a oportunidade de ouvir o presidente do tribunal, o doutor Ricardo Martins Costa. E sim, a Satergs completou já 35 anos neste ano e nós vamos realizar então um evento no dia 27 de novembro. Eu estou concorrendo inclusive com o jantar do IARGS, só que o nosso vai ser um happy hour comemorativo que vai justamente lembrar dos momentos, né, e dos ex-presidentes que já passaram pela nossa entidade e lançar neste evento o nosso selo comemorativo e o novo site da Satergs. Novas parcerias a caminho também, muitas novidades. Parabéns pelo trabalho realizado, então, à frente da associação. Muito obrigada. Exatamente. Nós estamos expandindo a parceria da Satergs com outras entidades. Nós lançamos um plano de mantenedoras para entidades e empresas que queiram patrocinar a Satergs e promover a nossa atuação institucional. Já conseguimos angariar uma mantenedora, que hoje vamos formalizar, inclusive, essa parceria. Estamos muito felizes por estar podendo expandir o nosso papel e a nossa atuação. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, boa tarde. Doutora Cristiane da Costa Neri também veio participar do evento. Ela que é procuradora-geral adjunta do município de Porto Alegre, está nesse evento representando o prefeito Sebastião Melo, prefeito reeleito agora, né? E, doutora, a importância do debate de hoje, né, da palestra, focando na justiça trabalhista, as novas formas de trabalho, relações que a justiça precisa acompanhar e evoluir junto com a sociedade, né? Bem-vinda. Muito obrigada. Sim, foi um prazer ouvir aqui o presidente do tribunal e, na verdade, falar sobre um assunto tão importante que são as alternativas, não é, de adoção de mecanismos para que não se tenha uma judicialização excessiva ou uma judicialização desnecessária. Então, o presidente nos falou aqui muito sobre novas dinâmicas em relação aos precedentes, em relação à mediação de conflitos de forma coletiva, o que pode levar a soluções muito mais céleres, muito mais adequadas
adequadas para a justiça do trabalho, não é? E acho que essa é uma realidade que se repete em todas as demais justiças, seja na federal, seja na estadual, em que se está adotando mecanismos que são mecanismos mais adequados de solução de conflitos, para que não se tenha também uma sobrecarga no judiciário desnecessário. Então, o IARGS está mais uma vez de parabéns, né, por essa palestra e por nos brindar com esse almoço, para que a gente possa também ouvir um pouco dos representantes dos tribunais e das dinâmicas que estão sendo adotadas para melhoria nessa prestação jurisdicional e na prestação de serviços em geral à sociedade. Belo resumo, como sempre. Muito obrigada por compartilhar a tua visão aí sobre a palestra de hoje. Até a próxima. Agradeço, muito obrigada. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Davi Medina, também prestigia essa reunião almoço do IARGS. Hoje focada, então, nos temas trabalhistas, o papel da Justiça do Trabalho, os novos desafios no cenário contemporâneo. Bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Muito obrigado, prazer estar aqui de novo, prestigiando esse evento, que além de ser um evento cultural, é um evento de muita fraternidade, onde a gente sempre reencontra pessoas amigas, pessoas que fazem parte da trajetória da gente. E hoje um dia muito especial com essa palestra, que trouxe aqui temas atuais da prestação jurisdicional, pontuando avanços que precisam ser feitos, né, na prestação jurisdicional e com muita experiência, com muita propriedade. Tradicional reunião almoço, sempre promovendo também o debate, né? Importante para a formação de toda a categoria. E é interessante que é bem eclético também, né? Porque sempre a gente tem temas diferentes, assuntos sempre muito atuais, e isso acaba enriquecendo a gente, né? Ou seja, a gente não só nutre o corpo, como também acaba nutrindo a mente, né? Encontrando os colegas. Muito obrigada pela entrevista, ótimo evento. Eu que agradeço. Prestigiando a tradicional reunião almoço do IARGS também está o Dr. Alfredo Guilherme Engler, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O que mais chamou a atenção nessa palestra sobre os desafios da Justiça do Trabalho hoje em dia? Bem-vindo. Olha, foi ótimo esse encontro hoje. O presidente Martins Costa especificou que nós precisamos fazer a mediação em alguns casos, deu os ritos processuais, uma maravilha esse encontro, sempre presidido pela doutora Sulamita, nossa locomotiva do Instituto. Muito obrigado pela oportunidade. Agora a gente conversa com a doutora Karina Contiero, que é secretária-geral adjunta da OAB, coordenadora das comissões também. Para ti, o que mais chamou a atenção nessa palestra sobre a justiça trabalhista e os desafios atuais da área? Bem-vinda. Olá, obrigada, muito obrigada. Foi um almoço maravilhoso, porque é bem isso aí, é a realidade da justiça do trabalho. O Dr. Ricardo é uma pessoa extremamente clara nas suas colocações e nos trouxe realmente essa visão da justiça do trabalho, que muitas vezes a gente nem tem a noção da proporção que assume na sociedade, mas que está ali em todas as relações, né? É maravilhosa a iniciativa do IARGS. Sempre contribuindo para a formação de todos os advogados e quem trabalha na área jurídica. Sim, sempre contribuindo para a formação, e com esses almoços que a doutora Sulamita faz, que são tão acolhedores, nós nos sentimos renovados. E agora a gente conversa com a doutora Ana Amélia Prates, que é a segunda diretora secretária do IARGS, e vai compartilhar com a gente algumas informações sobre a festa de aniversário do Instituto, que está chegando, 98 anos. Exatamente. Então, estamos com muita alegria comemorando os 98 anos do nosso Instituto, rumo aos 100 anos. Será comemorado no dia 27 de novembro, uma quarta-feira, no Plaza São Rafael. Então, queria deixar aqui o nosso convite, todos participarem. Os ingressos já podem ser adquiridos junto à Secretaria ou via WhatsApp do Instituto. Vai ser uma festa muito linda, com uma homenagem ao Dr. Roque Carrasa e também ingresso de novos associados do Instituto. Feito o convite, muito obrigada pela entrevista e sucesso com o evento. Muito obrigada, espero todos lá dia 27 de novembro. Pausa nas entrevistas para um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, Registro de Imóveis da Primeira Zona da Capital, 160 anos, e o IARGS, claro, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos.
Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Olá, eu sou o Gilson Colares, cabeleireiro e visagista. Como visagista, o meu trabalho não é só sobre tendência de moda. Trabalho com tendência de moda também, mas o trabalho que eu faço hoje é muito mais de personalização. Aquele trabalho para adequar a imagem da pessoa ao seu estilo de vida, ao seu dia a dia, às suas necessidades e ao seu formato de rosto, principalmente. Aposte na sua personalização. Eu atendo num espaço exclusivo aqui no Salão Marcelo Maschi, na rua Anita Garibaldi, número 926. Eu espero vocês aqui. Olá, hoje o programa Momento Jurídico está acompanhando o lançamento do livro Os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, uma obra do Dr. Hélio Faraco de Azevedo. Confira agora os melhores momentos. O que o senhor tem a dizer, então, sobre a importância dessa obra para a nossa sociedade? Olha, quem pode dizer muito melhor é o meu prefaciador. Ele diz exatamente o que tu queres saber. Tem valor intelectual, tem valor para o futuro dessa gente que estuda direito. E tem algumas coisas que são inovadoras que eu vou levar muito porrete. Porque eu acho que o Poder Executivo é o dono dos poderes. E o presidente manda, eles mandam. E se não manda mais porque não quer. Porque o que o presidente faz? O que ele faz, o presidente? Nomeia embaixadores, nomeia o presidente Supremo, nomeia o Supremo inteiro, ele nomeia. Então tem um poder na mão impressionante, né? Agora, o Legislativo também é comandado pelos mandaletes do presidente da República. E sobre o jurídico, que também o Supremo sofre influência do Legislativo, porque quem indica os ministros e nomeia o presidente da República. É uma pena, né? Mas essa a verdade. E olhando... Só vou te dar uma resposta. Para te provar que eu tenho razão, quem é que pode declarar a guerra? O presidente da República. Quem pode fazer exceção à guerra? O presidente da República. Eu estou falando num poder que ele dispõe, mas tem outros tantos poderes que ele dispõe que são muito importantes. Eu acho, tem outros, eu digo isso assim de outra maneira, digamos mais elegante, mas tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. Eu acho que o Ministério Público, que eu trato dele aqui, não está aproveitando a grande oportunidade que recebeu da lei, que é titular dos direitos difusos. Para tu entenderes o que é isso, vamos dizer aqui no Vale dos Sinos. 3 empresas estão poluindo o rio. Quem é que tem poder para parar isso? Não é? Mais ainda, o titular da ação civil pública que pode obter indenização, o Ministério Público.
e se vê muito pouca atuação no Ministério Público, viu? Agora eu quero te dizer o seguinte, depois de 74 anos de escritório, né? 74 anos de advocacia. 74 anos de advocacia, não tem nada que eu não tivesse enfrentado. Há 2 anos atrás eu fiz as 2 coisas que eu não tinha como fazer, porque eu não sabia fazer. Uma investigação de paternidade do parente Getúlio Vargas. Ele perdeu em São Borja e perdeu comigo. Ele não quis fazer os exames aqueles para provar a autenticidade da acusação. O outro é um troço, vocês não acreditam no que eu vou contar. Sabe que eu estou no escritório, bate um fone do presidente da Copesul, dizendo que um navio tinha lançado óleo no canal Santa Clara e que se eu não tomasse uma providência imediata, podia invadir o Guaíba e a população ficava privada da água. Eu consegui um liminar, peguei a minha lancha, alcancei a minha lança na serraria, subimos do navio, fizemos ele dar volta. Eu e 2 oficiais de justiça com umas calibre 12 desse tamanho. Nunca tinha feito isso. É troço da juventude que eu estou enganando, né? Porque, na realidade, é muito perigoso o que eu fiz. Nós vamos conversar agora com César Miola, conselheiro do TCE e também vice-presidente da Atricom. E ele também fez o prefácio desse livro, Os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. É uma grande obra de muito valor aí para a nossa sociedade. Gostaria que o senhor falasse sobre o processo, né, de trabalhar junto ao Dr. Hélio, como é que foi essa experiência? Bem, eu quero dizer de início que foi uma grande alegria ser convidado para elaborar o prefácio dessa obra. O Dr. Hélio Faraco de Azevedo, além da sua longa e conhecida trajetória no mundo jurídico, com mais de 70 anos na advocacia, foi auditor substituto de conselheiro no TCE do Rio Grande do Sul, casa que eu integro já também há mais de 30 anos. Então, esses laços, digamos, de natureza institucional, se associam a outros de amizade que foram sendo solidificados ao longo do tempo, de muito respeito com ele, com o próprio escritório profissional. Dr. André Jobim de Azevedo também é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito fraterna e respeitosa. E eu dizia me sentir muito honrado porque essas figuras notáveis da advocacia precisam ser reconhecidas, valorizadas. A advocacia como um todo, a própria Constituição diz isso, é essencial à prestação da justiça. Então, se conjugam aqui uma série de elementos que me levaram, como eu disse inicialmente, a sentir muita alegria, muita honra de fazer esse prefácio, numa obra sempre instigante, como é o trabalho do Dr. Hélio Faraco de Azevedo, já nos outros livros que publicou. Estamos aqui com o Gelson de Azevedo, ministro aposentado, também veio prestigiar esse lançamento do livro do Dr. Hélio, uma pessoa muito renomada aqui no mundo da advocacia, né? Uma grande expectativa o lançamento dessa obra, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, os três poderes? Veja bem, acho que a obra repercute, de certa forma, uma necessidade, né? Porque, feliz ou infelizmente, boa parte da sociedade ignora, talvez até sabe da existência, não vou dizer que ignora a existência dos poderes, mas não tem uma intelecção correta das respectivas competências, né? Das funções exercidas por cada um dos poderes. Então, me pareceu muito oportuno mais essa obra, né? Esta é mais uma obra do ilustre, talvez eu acredito até que seja o decano hoje, né, da advocacia no Rio Grande do Sul, mais uma obra que traduz de forma simples, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma leitura, embora, confesso, rápida, né? Mas traduz de forma simples a estrutura organizacional de cada um desses três poderes e as respectivas funções, né? Então, acho importantíssimo, né? Me congratulo com o autor em mais essa obra, né? Mais essa obra.
Muito obrigada pela entrevista e bom evento. Eu que agradeço. Muito obrigado. Hoje o programa Momento Jurídico teve o grande prazer de acompanhar o lançamento do livro Os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, uma obra do Dr. Hélio Faraco de Azevedo. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.